família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo Spotify, pelo YouTube, pelos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje eu vou trazer uma história para poder te motivar, para poder te surpreender e, claro, para você tentar seguir os passos dele. Matheus Siviero, muito obrigado pela presença. Boa tarde, olá pessoal, tudo bem? Vim aqui apresentar um pouco da minha história, um pouco da minha carreira e mostrar para vocês alguns insights que eu tive, alguns aprendizados que me chegaram, né? Que fizeram que eu chegasse até aqui hoje. Tenho certeza que essa história vai te inspirar. Para você que passou aqui 2024 estagnado, viu sua carreira um pouco parada, não está crescendo, Matheus vai contar todas as estratégias e como ele cresceu profissionalmente na educação física. Mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Tibum! A Educação Aquática, uma academia lá de Mato Grosso do Sul, que visa a educação aquática com a prevenção acima de tudo, formando nossas crianças de forma global. Parte cognitiva, social, emocional e afetiva. Você que é de Mato Grosso do Sul, corre lá na Tibum e faça a sua inscrição. Plataforma Educar, para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos os cursos com certificação. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliação aeróbica, anaeróbica, chamada, entregando vídeos, entre outras. A fábrica criativa de aula de natação. Para você que está sem tempo, não consegue fazer plano de aula, não consegue planejar a sua aula, a gente te auxilia nisso. A gente te entrega um plano de aula por semana de bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica com temas próprios a cada semana para você adaptar para a sua metodologia. E claro, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil, tentando unir o Brasil inteiro em um só pró e um só objetivo. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e adquira o seu boné. Mas vamos deixar de papo. Matheus, conta aí para o nosso público que está curioso aí. Como você chegou na educação física? Eu sei que você sempre praticou esporte, diversos esportes. Foi essa a porta de entrada? Foi exatamente essa porta, Renato. A minha família, ela, por parte de pai, ela sempre foi motivada nesse quesito do esporte. Então, meu pai sempre utilizou como uma das ferramentas de educação na minha infância foi me apresentar os esportes, né? Então, eu participei de projetos sociais de tênis de quadra, projetos sociais de corrida, de atletismo, né? Então, um dos primeiros esportes que eu pratiquei foi o atletismo, numa ação social que era num parque. E nesse mesmo parque fundou, né, uma ação social de tênis de quadra. E foi ali onde eu tinha um compromisso diário ali, né, de ir treinar, de ir me aperfeiçoar. E o esporte foi uma ferramenta de transformação na minha vida. Eu confesso que o esporte, ele transformou a minha vida. E aí foi nesse sentido, né, nessa influência que eu tive a vontade de conhecer a educação física, que eu tive a vontade de ir para essa área, porque eu entendi que a ferramenta esporte era uma ferramenta que trazia aprendizados que nós íamos levar para a vida toda. Então, acho que foi isso. Eu vejo muita gente, eu gosto de esporte, eu pratiquei esporte a vida inteira, eu vou fazer educação física para poder passar a minha vida praticando esporte. Eu acho que a última coisa que um professor consegue ali é conciliar essa vida com o esporte. Me fala, você consegue conciliar o seu dia a dia praticando esporte, que não é uma coisa fácil? Ou você já teve alguns momentos que você teve que abdicar do esporte, falou, não, mas eu tenho que parar, tenho que organizar minha vida, porque o esporte, acima de tudo, é qualidade de vida. Exatamente. Eu morando aqui em São Paulo, eu tinha dificuldade dessa conciliação, porque as minhas aulas começavam muito cedo. Então, minha primeira aula começava às 6 horas da manhã, a minha última aula do dia acabava às 9 horas da noite. Então, era difícil eu conciliar, eu nadar um pouco, ou então praticar uma corrida, ou andar de bicicleta, porque eu basicamente não tinha tempo. E aí, hoje, morando lá em São Luís do Maranhão, eu tenho uma qualidade de vida melhor, eu consigo dar todas as minhas aulas ali diárias, bastante aulas ali por mês. Porém, eu consigo também conciliar, por exemplo, 4 dias de treino de tênis de mesa por semana, que é hoje o meu esporte principal que eu pratico. Me ensinou muito também nessa questão de me formar como um ser humano, me formar como pessoa. E eu consigo ali também encaixar um vôlei de praia, por exemplo, consigo jogar um vôlei. Então, hoje eu consigo agregar, né, na minha vida tanto essa parte profissional, de estudos, de ministrar aulas, como também eu consigo conciliar o esporte para trazer essa qualidade de vida que a gente sabe que o esporte traz pra gente.
Então, você introduzir o esporte na sua vida é muito importante. 47% da população no Brasil é sedentária e já tem estudos que falam que a cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática regular de exercício físico. Então, introduza o esporte aí no seu dia a dia. Faça que nem o Matheus aí. Vai se planejando aí para introduzir o esporte, ou nem se for isso, faça uma caminhada, desce um ponto antes, sobe de escada, faça a sua atividade aí periódica. Mas aí, Matheus, o pessoal aí do outro lado tá com curiosidade. Como a educação física te levou para natação? Ainda não vi como você chegou no mundo da natação. Certo. Bom, eu cheguei na natação meio que por acaso, né? Eu acho que muitos aconteceram isso. Eu não fui um atleta de natação, eu não fiz aula de natação quando eu era pequeno, mas calhou que quando eu comecei a faculdade de educação física, eu tive a oportunidade ali logo no segundo semestre de começar a fazer um estágio numa academia. E ali eu fui ali aberto, né, disponível ali para aprender. Então, quando eu fui começando a entrar nesse meio da aula, nesse meio do mundo aquático, eu comecei a falar assim, pô, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. E cada mês que passava ali, que eu estava nessa área, eu comecei a entender que ali eu tinha encontrado o meu lugar, encontrado o ambiente onde eu ia usar para crescer, né, para conseguir fazer o que o esporte fez comigo. Então, se o esporte mudou a minha vida, eu entendi que na natação eu poderia fazer a mesma coisa com meus alunos. Eu conseguiria mudar a vida deles através da natação. Então, em pouquíssimo tempo que eu tinha de estágio ali, de tempo de natação, tempo de piscina, eu entendi, eu já tinha batido o martelo que, pô, é isso daqui, e eu não quero mais ir para nenhum outro lugar, não quero tentar outro esporte. E se eu for para outro esporte, é para eu aprender alguma coisa para aplicar na natação. Então, eu conheci, por exemplo, funcional, eu conheci musculação, eu conheci pilates, eu conheci outras modalidades, só que eu já estava ali procurando um movimento, uma dinâmica, um treino que eu pudesse aplicar dentro da piscina, né? E tornar essa aula mais completa para o meu aluno. Então, eu caí de paraquedas com uma indicação, de uma indicação, de uma indicação, me encontrei e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E nessa sua carreira de natação, se pudesse resumir ali o começo, você já começa como estagiário, já vira professor, logo já vira coordenador. Como você atribui essa ascensão tão rápido? Bom, basicamente, eu comecei estagiando e eu acho que isso acontece muito na natação brasileira. Eu sei que não é o correto, mas o estagiário acaba sendo jogado no fogo logo de início. Então, calhou que eu entrei, né, para fazer estágio numa academia e eu tive a sorte barra azar de pegar bem uma semana que um dos principais professores estava de licença, ele tinha casado e ele foi para uma lua de mel, e eu tive que já ficar responsável por uma turma, mesmo sem ter nenhum tipo de conhecimento. A gente sabe que isso não é o correto a se fazer, né? A gente tem que dar uma estrutura melhor para esse estagiário, para que ali a gente faça um trabalho mais efetivo. Só que nesse formato, né, nesse fogo que eu fui jogado, foi o formato que eu mais me desenvolvi. Porque eu precisava, a pronta entrega, aprender, eu precisava me desenvolver mais rápido. E aí foi nisso que eu comecei a mostrar resultados para a academia que eu trabalhava muito rápido. Então, eu assumi uma turma e logo essa turma começou a encher. Logo essa turma começou, na época de frio, ela não parava, né? Que é uma dor aí da natação. Na época de frio, os alunos iriam embora. E as minhas turmas continuavam cheias. E aí precisavam abrir novas turmas. E essas turmas enchiam. E aí, quando eu fui migrando, né, para outros nichos ali dentro, que era, por exemplo, a natação para bebê, a natação infantil, a natação de aperfeiçoamento, que são ali os jovenzinhos um pouco mais velhos, que também é essa fase que começam a sair da piscina, eu tinha muito resultado. Eu acho que eu tinha me encontrado tão bem ali que eu conseguia mostrar isso para o meu aluno, para a família ali que eu estava atendendo, e aí eu conseguia trazer resultado. E aí, quando eu comecei a apresentar isso, eles começaram a ver algo de diferente no Matheus. Então, pô, eu acho que se eu colocar ele aqui, ele vai ter resultado. Aí eu colocava no adulto, eu tinha resultado. Aí eu colocava na hidroginástica, eu tinha resultado. Eu conseguia trazer muitos frutos para essa academia. Então, começaram a me valorizar ainda mais por conta que eu estava entregando o resultado para eles, aonde quer que eles colocassem ali o Matheus, essa peça ali, e eu conseguia também cada vez mais me desenvolver. Então, eu cheguei em um Matheus, e no outro mês eu já era um outro Matheus, e aí depois de um semestre eu era um outro Matheus, e aí depois de um ano eu era um outro Matheus. Então, eles viram ali digamos, uma mina de ouro, e eu estava motivado, sempre estive motivado, então acho que foi esse o caminho.
né? Então, eu comecei estagiando, eu migrei para uma assessoria esportiva, eu migrei para uma outra assessoria esportiva, então isso foi onde eu fui colhendo frutos para conseguir, né, aprofundar ainda mais os meus aprendizados. E aí, nessa linha do tempo, as academias brasileiras hoje, elas nos entregam um formato que eu chamo de o professor universal. O que é isso? O professor universal, ele trabalha com natação, e aí ele dá aula para bebê, para infantil, ele dá aula para os mais velhos, ele dá aula para os adultos, para os idosos, de hidroginástica, ele dá aula de competição, ele dá aula de todos esses nichos. E aí, eu, como eu era sempre fui muito esforçado, eu estudava, eu fazia curso, eu ia além. E aí, eu percebi que eu conseguiria ser bom em todas essas áreas. Só que eu não ia conseguir chegar na excelência. E a minha meta sempre foi ser uma pessoa excelente. Em tudo que eu faço, em tudo que eu me propunha fazer, eu sempre queria chegar cada vez mais próximo dessa excelência. E eu percebi que esse formato de trabalhar numa academia que me oferecia isso, aos poucos ia começar a me limitar. Porque quando eu olhava as referências, e quais são essas referências? Os professores que são autores de livros, são coautores de livros, são criadores de metodologias, são professores universitários, são proprietários de academias de natação, são sócios, eles estão nessa cabeça ali, nessa parte de cima da pirâmide da natação, eles tinham, a maioria, um nicho de especialização. Então, eu tinha o Jorge Fernando, que era da competição, eu tinha o Stefani, que era do autismo, eu tinha a Tati, que era do natação para bebês, né, do desenvolvimento infantil, eu tinha o Paçoca, que é da ludicidade, dos jogos, e aí o Matheus Mendes, do natação para bebês, então todos tinham um nicho. Então, eu falei assim, eu preciso encontrar esse nicho. Então, eu fiquei em torno de um pouco mais de 4 anos nesse formato, de natação global ali, né? Eu ministrando aula para todas essas idades, todos esses perfis de alunos. E aí foi quando eu falei assim, pô, eu preciso me especializar. Qual especialização se eu me dou bem em todas? A primeira que vim. Porque eu sabia que eu ia me entregar de corpo e alma. E aí calhou que eu tive a proposta de trabalhar no Ativa Baby, da Tatiana Galli, que é uma empresa de estimulação aquática que é focada somente no público de bebês e primeira infância. Né? Então, a gente ministra aula para os bebezinhos ali desde que nascem até os 7 anos de idade. A gente não trabalha com nenhuma outra modalidade, a gente não pega nenhum outro esporte. E é uma empresa que é focada nisso. Ela assume a responsabilidade de se sustentar apenas com natação para bebês e natação para crianças, né? Estimulação aquática ali. Então, isso me fez me desenvolver muito e estar aí quase 2 anos já me especializando nesse ramo de desenvolvimento infantil e de primeira infância, né? Na estimulação aquática para esse público. Você fala do professor universal, eu chamo de professor Ipiranga, né? Então, precisa de aula para bebê? Vai lá que tem. Precisa de aula de adulto? Vai lá que tem. Precisa de aula de hidroginástica? Vai lá que tem. Então, vira o professor Ipiranga. Ele sabe tudo, mas ao mesmo tempo ele não sabe nada. Então, é isso. Escolher um nicho, escolher a sua área e se especializar nessa área. E você, nessa sua trajetória, mostra muito que você sempre foi se destacando ali onde você passava. Esse seu destaque, você se dá pelo conhecimento que você teve ali na faculdade, pelos profissionais que você trabalhou, ou o que você pode alencar e você falou, nossa, isso foi o diferencial que eu tive esse caminho na minha carreira? Certo, uma das coisas que eu sempre tive como característica, eu chamo de a anteninha do aprendizado sempre esteve e sempre, eu garanto que sempre estará ligada. Que é o quê? Eu estou disposto a aprender e não importa a pessoa que vai me passar essa informação, não importa o ambiente, não importa o local. Né? Tem professores que têm um certo orgulho ali exacerbado e ele acaba querendo aprender somente com os cabeças, né? Os líderes, os coordenadores, os palestrantes, os autores de livros. E eu aprendi que qualquer pessoa pode me ensinar alguma coisa, eu só preciso estar disposto a isso. Então, se eu precisar te ensinar que 2 mais 2 é 4, se você não estiver disposto a aprender, você não vai aprender. Por mais simples que seja. Agora, se eu quiser te ensinar um cálculo, uma forma de física quântica, por mais complexo que seja, você está disposto a aprender. Eu estou disposto a ensinar. O único caminho é você aprender. Não tem outro caminho. Você precisa querer aprender, você precisa entender que o aprendizado te torna mais completo, te torna mais efetivo para o seu aluno. Porque você precisa entregar resultado. Qual que é o resultado? É o seu aluno desenvolver, o seu aluno gostar das aulas, os seus alunos colocarem você como professor como uma pessoa importante na vida deles. Né? Então,
você precisa receber dos alunos depoimentos de que você mudou a vida dele. Depoimentos de que a paciência que você teve, as aulas, os exercícios, as dinâmicas, mudaram a vida dele de alguma forma, né? Então, acho que esse é o único caminho, é você estar disposto a aprender. Então, desde a faculdade, eu percebia que esse era o caminho. É o caminho de... A antena de aprendizado, ela nunca pode estar desligada, né? E eu percebia sinais, por exemplo, desde quando eu era criança. Por exemplo, a gente estava jogando... A gente ia brincar de rouba-bandeira, né? Tem uma certa regra ali, um certo caminho a ser trilhado para jogar rouba-bandeira. Aí chegava um amiguinho lá que não sabia jogar rouba-bandeira. Eu, desde pequeno, já tinha esse instinto, né, de ensinar, né? Esse instinto de falar assim, calma aí, vamos bolar aqui um processo pedagógico. Ó, você precisa fazer assim, ele vai para lá, você precisa pegar isso para trazer para lá, é assim que ganha o jogo, é assim que perde. As regras são essas. Então, nesse caminho assim, né, de entender que o outro, ele é muito benéfico para ti, né? O outro pode te trazer informações que podem te formar uma pessoa melhor, você não pode abrir mão. E assim, minha mente está sempre aberta para o aprendizado. Sempre, sempre, sempre. E você foi uma pessoa que sempre fez diversos cursos, sempre buscou essa formação além da faculdade. Qual foi o impacto desses cursos aí para o seu crescimento? Bom, primeira vez eu fiz um curso que eu ganhei ele. Eu fiz um processo seletivo, fiz uma prova teórica e prática, eu tive que nadar. Tava bem no começo do estágio, aí eu ganhei uma bolsa de 100% num curso. E esse curso, ele era bem completo, né? Ele tinha natação para gestante, natação para bebês, para criança, para adulto, para treinamento. Falava sobre os 4 estilos, as saídas, as viradas. Era um curso bem completo. E era o primeiro curso que eu fui fazer. Quando eu fiz o primeiro curso, eu lembro que, se eu não me engano, era o curso de crawl. E aí era o dia inteiro ali, sei lá, mais de 3 horas de teoria falando somente sobre o nado crawl. Destrinchando qualquer detalhe ali que pudesse haver. E aí eu perguntava e o professor respondia, e eu perguntava, o professor respondia, eu perguntava, o professor respondia, eu perguntava, o professor respondia de novo. E aí eu comecei a falar, cara, é isso. Tá aqui a mina. O meu local de aprendizado é num curso questionando o professor do começo ao fim desse curso, porque em 20 minutos eu aprendi muito mais do que eu aprendi a vida toda. Então, ali eu encontrei a principal ferramenta que eu uso até hoje. Há poucos dias atrás eu estava em um curso, em um congresso. Isso não foi só um fogo ali que começou lá atrás, né? Eu precisava muito aprender. Não, eu levo isso até hoje. Eu faço questão de me inscrever, de pagar o que tiver que pagar. Eu valorizo muito isso. Eu entendo que isso tem valor e não preço, né? Então, eu pago o preço que tiver que pagar. Porque é a principal ferramenta de aprendizado. É a principal ferramenta de aprendizado. Você começa a entender o sentido das ações que você tem no dia a dia. Então, você começa... Pô, eu fiz isso... Aí agora eu sei o porquê, porque eu peguei a teoria, eu peguei aqui a explicação científica que um professor deu para mim. E você veio para os cursos da natação criativa, acho que quando a gente faz a parceria com uma grande academia aqui de São Paulo, que a cada 2 meses a gente ministra um curso dentro dessa academia, você praticamente estava em todos os cursos, né? E isso te impulsiona a ir para São Luís do Maranhão. Conta essa trajetória aí. Exatamente. Eu fiz o primeiro curso com natação criativa, e ele teve um formato diferente desses primeiros que eu fiz, né? Dessa certificação que eu fiz. E aí, quando eu fui fazer o curso de natação criativa, eu tava com uma expectativa baixa, porque eu não conhecia. Eu não segui o perfil da natação criativa. Foi um professor que me indicou, eu lembro até hoje, o professor Éder, que é um amigo seu. Eu fui um dia cobrir um professor na academia dele, e aí ele pirou em mim, ele salvou meu contato, ele tenta me contratar até hoje. Ele manda mensagem todos os dias, tem uma vaga aqui, você não quer não? Aí eu, não, Eder, eu tô morando no Maranhão, cara. Aí ele, não, mas se der, você vem. E aí ele me indicou, aí eu falei assim, pô, é um curso, eu vou aprender e eu vou me inscrever. Paguei o preço do curso lá e fui, sem expectativa alguma ali, ou se eu tivesse uma expectativa, era uma expectativa mínima. E aí eu encontrei o grande Renato Simon e o Thiago Ferreira, né? Porque às vezes eu confundo com Pereira. O famoso Ferreira. peixe. E eles estavam falando sobre o nado peito e o nado borboleta. E, cara, foi surreal de aprendizado. Eu fui o Matheus nesse curso. Eu perguntei bastante, eu questionei bastante. Eu quis entender o porquê das falas, o porquê dos aprendizados, o porquê ali de alguns movimentos que eles aplicavam.
E aí, quando teve o próximo, aí o próximo eu não queria nem saber qual era o professor. Ele mandou lá o banner do curso, estou inscrito, paguei a inscrição e quando chegou uma semana antes, eu fui conhecer o palestrante. Esse palestrante era a famosa Tatiana Galli, a proprietária e idealizadora do Ativa Baby, que é a empresa que eu trabalho hoje. E eu fui conhecê-la, né? Eu segui o Instagram do Ativa Baby poucos dias antes do curso. Fui lá também com a expectativa não tão alta, porque eu não conhecia o palestrante, sabia que era um curso de bebê. E aí, quando a senhorita Tatiana, ela usou praticamente uma hora inteira do curso dela para falar única e exclusivamente sobre o motivo dela, sobre a razão, sobre o propósito que ela fazia o que ela fazia, eu me identifiquei de forma, assim, muito genuína. Muito genuína. Eu falei assim, pô, é isso, cara. É isso. Porque ela começou a falar sobre a família dela, ela falou sobre a equipe dela, ela colocou a foto da equipe, ela falou o nome de cada um ali no slide. E ela começou a falar assim, eu faço isso porque eu sou apaixonada, eu faço isso porque eu amo isso. E aí eu peguei e falei assim, eu sou assim. Eu faço o que eu faço porque eu sou completamente apaixonado. Então, foi o viés que me fez me deixar ainda mais motivado a perguntar mais para ela conteúdos. E quando teve a pausa do primeiro intervalo ali que ia ter o coffee break, eu chamei ela e falei assim, ó, me identifico com você por conta disso, eu nunca te vi, tô te conhecendo hoje. E eu me identifiquei com você, e aí foi quando ela pegou e falou assim, eu vou levar esse cara pro Maranhão. E eu, como assim Maranhão? Eu nem sabia que ela era do Maranhão, pra mim ela era de São Paulo. E ela, vou levar esse cara pro Maranhão. E aí a gente foi continuar o curso, parte prática. Perguntei bastante. Quando acabou o curso, estava lá perguntando. O Renato estava falando assim, ô Tati, eles vão fechar a academia. A gente precisa ir embora. E eu tava lá perguntando, não, só uma última pergunta. Quando a gente faz o chuveiro assim, o reflexo tal. E ela fazendo questão de me responder. E aí foi quando a gente criou esse vínculo. Ela me mandou mensagem depois. E ela falou assim, pô, eu quero que você venha conhecer aqui a minha escola, o Ativa Baby. Quero que você venha conhecer o Encontro Maranhense de Natação. E aí ela pegou e falou assim, ó, te dou o curso. Se vira com a passagem, se vira com a alimentação, com a hospedagem, o curso eu te dou. Aí eu falei assim, já é um caminho, né? Então eu vou. Bati o martelo, determinei aquilo que eu ia ir. Não sei onde eu ia arrumar dinheiro. Eu terminei de pagar esses dias aí, essa passagem lá de 2022. Parcelei nas Casas Bahia em 64 vezes. E fui. Fui lá, participei do Encontro Maranhense. Você já tinha participado, né? Você já ia participar desse primeiro. E foi o curso, assim, o melhor curso da minha vida, cara. Foi esse primeiro Encontro Maranhense de Natação. Porque foi nele que eu aprendi que quando você vai para um curso, você não sai com as dúvidas sanadas. É no curso que você tem mais dúvidas, que você tem mais questionamentos. Então você sai ainda mais atordoado. Porque você sai ali com a cabeça fervendo, quase nada está esclarecido, só surgiram mais dúvidas, e você começa a abrir um tapete assim, e aí você começa a ver o mundo que tem debaixo desse tapete. E aí foi nisso aí que eu conheci ela, que eu conheci outros profissionais como o Renato Simon, como o Thiago Aquino Paçoca, o Thiago Martins, Matheus Mendes, Manu Marques. E aí eu conheci, entre outros professores, e foi aí que eu conheci o Ativa, eu entrei na empresa lá, né? Eu conheci um pouco, eu entrei na piscina para auxiliar, então eu era um professor formado, eu entrei na piscina para auxiliar os professores, porque eu queria vivenciar na pele o que era ser ativa. E aí eu achei que essa proposta ia demorar mais ou menos um ano, só que ela fechou um ano meio atordoada lá, e aí ela me fez a proposta com poucos meses depois que eu tinha voltado, de efetivamente ir, né, pro Maranhão para aprender com ela. E aí, basicamente, foi isso. Eu tô lá até hoje. E nessa sua trajetória que eu acompanho desde o começo, você teve uma vez que você foi para São Luís do Maranhão e você recebe uma proposta de emprego de um dos maiores clubes da América Latina e você teve que abrir mão, que você tava, ou você ia pro curso ou você fazia a entrevista. Teve também um momento que a gente estava dentro dessa, de umas maiores academias aqui de São Paulo, que também o pessoal tava pegando quem fazia o curso lá, os melhores profissionais. Eles tentaram umas 2, 3 vezes, você também teve que abrir mão. Então, muitas vezes você teve que renunciar de boas propostas e no final você cai em São Luís. Como que foi chegar essa proposta e como foi mudar a sua vida da noite pro dia, deixar a família, deixar todo mundo aqui, amigos, e ir para uma nova cidade, novo desafio? Você não contou, mas quando você foi para São Luís foi a primeira vez que você viajou de avião. Foi a primeira vez de muita coisa ali naquela viagem. E agora a primeira vez que você mora sozinho, que você tem essa independência, como que é ter essa virada aí para outra cidade? Bom,
Basicamente, quando eu recebi a proposta, eu sabia que era um caminho bom a ser trilhado por conta da especialização, que era algo que eu já sentia necessidade de aplicar na minha vida. Só que eu já trabalhava em 3 lugares. Eu trabalhava em na verdade, em 2 academias e em uma assessoria esportiva. Eu tinha tido ali a oportunidade de fazer entrevista em um clube e depois teve um outro clube que me chamou, que foi o São Paulo. E aí o São Paulo era o meu sonho, sempre trabalhar lá. Eu sou São Paulino desde pequeno, então trabalhar ali nesse clube seria um sonho para mim, porque eu ia também ter a oportunidade de me especializar numa área mais competitiva, que o clube oferece isso para o professor, né? Está mais ali sobre o treinamento ali de alto rendimento. E aí teve essa outra academia também, e aí eu tinha que abrir mão de tudo, só que eu sou uma pessoa que tem muita fé, e quando eu tava nessa dúvida, eu conversei com muitas pessoas, eu orei bastante, e basicamente a resposta que eu tive foi que era única e claramente para eu ir pro Maranhão, para eu ir pro Ativa Baby. Então, acho que foi o principal motivo ali, né, que me fez escolher isso. Eu nunca me movi pelo dinheiro, então não era o cúmulo para mim, por exemplo, abrir mão de 3 lugares que eu trabalhava, ganhar um X valor, e ir para um outro lugar que com um X valor menor, sair do principal estado do país, né? Que é o estado de São Paulo, e ir para o Maranhão, que ali já é muito diferente, uma cultura diferente. Eu abri mão dos meus pais, da minha namorada, abri mão dos meus amigos e tudo que eu construí aqui em São Paulo, né? Eu tive que me sacrificar para aceitar essa proposta. Eu tive que me sacrificar, só que você precisa dar o primeiro passo. Para que você enxergue os próximos degraus, você precisa dar o primeiro passo. Então, eu não me arrependo nem um segundo de ter tomado essa decisão. Foi a melhor decisão da minha vida. E hoje, há 1 ano e 8 meses exatos que eu estou morando lá em São Luís do Maranhão, eu sou completamente uma nova pessoa. Eu aprendi demais. Eu tive uma evolução absurda, tanto no quesito pessoal quanto no quesito profissional, né? E eu acho que, assim, não existe crescimento na zona de conforto, e na zona de conforto não existe crescimento. Você precisa se colocar em novos ambientes. Eu aprendi que quando você se coloca em novos ambientes, você conhece novas pessoas. Quando você conhece novas pessoas, você tem novas ideias. Quando você tem novas ideias, você tem novas ações. E quando você realiza novas ações, você tem novos resultados. Então, eu estava me sentindo, de certa forma, estagnado onde eu estava. Eu estava começando a perceber que eu ensinava mais do que eu aprendia. E eu tinha que me colocar num ambiente que fosse me tirar da zona de conforto e me fornecer crescimento. Fazer com que eu fosse o patinho feio, fazer com que eu fosse o que sabia menos, fazer com que eu fosse o diferente ali. Porque isso ia me aflorar, isso ia fazer com que eu crescesse. Então, eu me coloquei em um novo ambiente, eu conheci novas pessoas, aí eu comecei a ter novas ações, né, novas ideias, eu apliquei novas ações, e aí, hoje aqui eu tô colhendo resultados, né, de conseguir cada vez alcançar mais pessoas com os aprendizados, cada vez mais motivar pessoas e cada vez mais também melhorar como pessoa, né? Uma meta que eu tenho de vida é cada vez mais ser uma pessoa melhor. Em qualquer área que eu esteja. Ser um amigo melhor, um irmão melhor, um colega de trabalho melhor, um líder melhor, um coordenador melhor, um professor melhor. E eu acho que se eu não conseguir melhorar como Matheus, como pessoa, eu não consigo atingir esses objetivos. E você chega lá em São Luís praticamente como um professor auxiliar, fica acompanhando as turmas, vira professor, assume um local ali, uma unidade, e depois agora já é o coordenador pedagógico. Então, essa evolução aí gigantesca. Então, quanto tempo você tem de formado até hoje, Matheus? E qual que é a influência aí da natação criativa que você vê nesse crescimento profissional seu? Bom, eu comecei realmente nesse cenário de ser o menos que conhece, eu ser a pessoa que menos conhece a metodologia, de ser o professor que menos tem alunos. Eu comecei lá, né, auxiliando algumas aulas, e depois eu reassumi uma unidade que estava reformando, né, uma unidade que estava reabrindo. Então, esse cenário fez com que eu realmente mostrasse se o Matheus era realmente isso que falaram, né, se realmente ele entregava resultado. E aí, cara, foi o cenário perfeito.
eu gosto de estar sob pressão, eu gosto de, de estar nesse cenário que eu tenho que me mexer para conseguir colher frutos. Então, eu cheguei, né, assumindo essas aulas no Ativa e em 9 meses exatos eu recebi a proposta de assumir a coordenação pedagógica. Então, tudo que se diz respeito à qualidade de aula, tudo que envolve o pedagógico da empresa, eu estou à frente. E é um aprendizado diário ali, porque eu tive outros exemplos de coordenação, né, nesse mundo, né, da natação. Era aquele professor que estava ali na beira da piscina, ele fazia remanejamento de aula, ele solucionava alguns problemas que tinham diários ali dos professores dentro da piscina, troca de nível, essas coisas. E eu tive a proposta de ser um professor, né, um coordenador pedagógico de outro viés, né? Então, eu estou à frente do calendário da empresa, do tema de aula, o que acontece ali nessa parte de habilidades que seriam trabalhadas durante a semana do trabalho, e avaliação dos professores, e treinamento dos professores. Então, era algo que eu não tinha muito contato com isso aqui em São Paulo, eu não tinha muito contato com coordenadores com essa característica. Então, é tudo novo para mim. Então, tudo que eu aplico hoje é realmente arriscando, né? Porque a gente sabe que quando você erra, você colhe informações para chegar mais próximo do acerto. E quais são os seus objetivos daqui para frente? Uma boa pergunta, hein? É uma pergunta de muita reflexão, mas eu quero, em tudo que eu faço, atingir excelência. Eu quero conseguir, nesse cargo de coordenação, ser o coordenador que eu nunca tive. Eu já passei por muitos coordenadores e eu juro por Deus que eu não consigo citar um coordenador que eu falo assim, esse coordenador aqui foi muito bom para mim, esse coordenador aqui me impulsionou para cima. Eu nunca tive esse coordenador. Então, hoje, a minha meta como coordenador pedagógico é conseguir ser o coordenador que eu nunca tive. Eu quero conseguir mudar um pouco essa característica, esse estereótipo que deixam, né, para esse coordenador aí, que às vezes não faz o seu trabalho de forma excelente. Então, acho que o primeiro caminho de objetivo meu é conseguir ser esse coordenador que eu nunca tive. E nessa questão de objetivos, né, profissionais, eu tenho um sonho, que é o sonho de ser palestrante. Essas referências que eu tenho de professores aí que são da área de natação, eu quero um dia chegar no mesmo patamar que eles estão, de ser autor de livro, de estar cada vez mais ajudando mais pessoas aí no Brasil, até fora do Brasil, criando metodologias, abrindo academias, conseguindo contribuir ainda mais para esse ramo nosso da natação. Então, o caminho que eu estou trilhando para isso é conseguir, né, ser uma pessoa melhor, e tudo que eu fizer eu me entregar de corpo e alma. E esse podcast vai ser um marco, né? Daqui uns anos a gente vai assistir ele, vai olhar para trás e ver todos os passos aqui para frente. Então, você acompanha esse profissional que vale a pena. Matheus, deixa aí suas redes sociais, seus contatos para quem quiser saber mais. E eu te convido aí para um outro bate-papo para aí você falar da sua especialidade, que você falou tanto, que é de bebê. Perfeito. Bom, vocês conseguem me encontrar no Instagram, no Matheus Siviero Personal. Tudo junto ali, Matheus com H, Siviero Personal. E aí lá também eu posto um pouquinho da minha rotina de aulas, bastante coisa sobre bebês, e também de tudo que eu faço ali no dia a dia, e que também talvez vocês consigam usufruir, né, alguns insights ali que eu aplico no meu dia a dia, para que você aplique também no seu dia a dia e consiga o êxito profissional que você tanto sonha. Então, Matheus, muito obrigado. Quero agradecer os nossos parceiros também, que fazem desse sonho uma realidade. A Tibum, Educação Aquática, lá do Mato Grosso do Sul, acabou de passar por uma reforma. A academia está linda. Você que é de Mato Grosso do Sul, corre lá para fazer a sua visita. Você que é coordenador, assim como o Matheus, e deve ter a dificuldade de parar a sua equipe, fazer cursos, capacitações, estabelecer processos. A gente tem uma plataforma com mais de 200 cursos, mais de 100 profissionais envolvidos. Então, faça a capacitação da sua
da sua turma, da sua equipe de trabalho, tudo de forma online dentro da plataforma Educar. O aplicativo da Swingtrack, você vai agregar valor, vai ter o seu cliente na palma da mão, conversando com ele instantaneamente. Você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com o seu logo? O cliente não sabe que ele é da Swingtrack, vai acreditar que é o seu aplicativo que você investiu. Agregue valor aí para sua aula de personal ou para sua academia. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, com diversos cursos gratuitos. Lá no site, acesse sobrasa.org ou entre para o nosso grupo do WhatsApp também, que a gente está organizando junto com a Sobrasa, com aulas temáticas de segurança aquática. E a Fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia aí, você também que é coordenador, e sua equipe não está fazendo plano de aula, não está parando, você não consegue parar e ensinar eles a fazer plano de aula, a gente ensina eles e eles fazem o plano de aula de bebê, infantil, adolescente e adulto com a gente. Então, obrigado a todos esses parceiros, obrigado Matheus e obrigado a vocês aí do outro lado que fazem também desse sonho uma realidade. Compartilhe essa entrevista que com certeza alguém precisa ser inspirado com essa história, assim como você foi inspirado. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu. Tchau, tchau.